São 10 horas e 30 minutos. Tempo frio em São Paulo. No momento, os termômetros marcam 16 graus. A temperatura mínima prevista é de 15 e a máxima 21 graus. Hoje é terça-feira, 5 de junho de 2018. Veja agora os destaques do MAC Notícias. Agilidade e qualidade nas refeições são vontades típicas dos paulistanos. Com isso, o setor informal cresce na cidade. A moda tem um lado sustentável e possui segredos. Saiba como funciona essa indústria. O tradicional álbum da Copa do Mundo de Futebol junta colecionadores de todas as idades. Uma nova tendência de arte está sendo usada para colorir a cidade. É o Petit Man. E a região da Luz apresenta diversos pontos de lazer aos paulistanos. Esses e outros assuntos você acompanha conosco agora. O MAC Notícias está começando. A vida corrida dos paulistanos exige agilidade até nas refeições. Justamente para atender essa necessidade, as pessoas vêm investindo em barraquinhas de café da manhã em pontos estratégicos da cidade. Confira na matéria de Letícia Oliveira. Amanhã nos paulistanos já se inicia com correria, transporte lotado e trânsito. Mas mesmo em meio a esse caos, sempre há tempo para um cafezinho. Após a inauguração da estação Higienópolis Mackenzie, a rua Piauí, que costumava ser tranquila, ficou mais agitada. Mas isso não se dá apenas pela inauguração da estação, mas pela chegada das barraquinhas de café da manhã. Muitas pessoas têm preferido se alimentar nelas do que pegar filas e filas em padarias e lanchonetes da região. As barraquinhas não têm sido vantajosas apenas para quem consome, mas principalmente para os vendedores. Esse é o caso do Felipe Andrade, que largou o trabalho CLT e começou a trabalhar na rua. A curto prazo eu preciso comer agora, que nem o vídeo que eu vi esses dias, eu preciso comer agora, não em setembro, tá ligado? Tipo, equivale tempo, equivale investimento e muitos não têm esses recursos. E como eu não tenho, então eu prefiro trabalhar na rua, que é o dinheiro que vem rápido, que eu tenho todo dia e me dá uma certa liberdade de eu estar com mais tempo com a minha família. Caio também já trabalhou formalmente, mas hoje em dia prefere a vida como vendedor na rua. Porque eu aprendi a trabalhar nessa área assim muito cedo, né? Com 13 anos de idade eu já estava trabalhando assim. Aí tive oportunidade, já trabalhei registrado em outros empregos, de bastante coisa. Aí eu optei voltar a trabalhar aqui na rua assim, porque pra mim é melhor, né? Você tem mais lucro. Ninguém pega no seu pé, entendeu? Quem passa pela rua Piauí todo dia aprovou as novas opções para o café da manhã na região. Praticidade também. Esse semestre só que apareceu, antes não tinha, né? E aí, como tem vários, o preço fica bom, aí o gosto, agrada todo mundo, né? Às vezes ele vai numa barraquinha, eu vou em outra, tem que agradar todo mundo. A economia será um dos temas mais importantes da eleição presidencial de 2018. Quem fala sobre o assunto é o comentarista Lucas Berti. Na primeira eleição, após um conturbado impeachment entre 2015 e 2016, a economia é um dos assuntos em destaque. Em um cenário de crise política, após anos de recessão, a expectativa é de que o governo se atente, entre outros elementos, a dois componentes importantes. Se, por um lado, o governo federal comemora baixas históricas da Selic, em sintonia à melhora dos investimentos e de sinais de recuperação, o desemprego volta a chamar a atenção. Segundo números do IBGE, a taxa de desocupação chegou a 13%, voltando a subir no primeiro trimestre de 2018, depois de meses de instabilidade. Entre os altos e baixos dos números, surge um alto grau de incerteza no mercado, tanto no curto quanto no longo prazo. Assim, uma coisa é certa, o novo presidente que sair em outubro terá muito trabalho diante de uma agenda econômica instável. Diferente do que muitos pensam, o universo da moda não é só glamour.
Muito pelo contrário, a indústria têxtil é responsável por um dos processos de maior geração de poluentes, contribuindo com grande quantidade de carga tóxica para o meio ambiente. Estes poluentes, quando não tratados de maneira correta, são causadores de greves problemáticas e de contaminação ambiental. Entenda melhor na reportagem de Vitória Gonçalves. Diferente do que muitos pensam, o universo da moda não é só glamour. Muito pelo contrário, a indústria têxtil é responsável por um dos processos de maior geração de poluentes, contribuindo com grandes quantidades de carga tóxica para o meio ambiente. Estes poluentes, quando não tratados de maneira correta, são causadores de graves problemas de contaminação ambiental. No Brasil, a estimativa de resíduos têxteis é de 175 mil toneladas por ano, e apenas 36 mil toneladas são reaproveitáveis, sem contar a peça de roupa em si, que no futuro também será transformada em lixo. Uma dessas alternativas são os brechós, onde a moda é reciclada e segue seu próprio ciclo, pois tudo que sai de moda um dia volta. Não é de hoje que os brechós fazem sucesso entre as pessoas que buscam peças baratas e únicas para incorporar o guarda-roupa. Além disso, é uma forma de reaproveitar roupas e acessórios de maneira consciente. Você está dando um pouco também de vida ao planeta, né? Porque assim você precisa usar menos recursos, para poder fabricar mais peças, e sim você já está utilizando o que já existe, né? Isso a gente propõe um pouco de vida a mais pro planeta, né? A loja de sapatos Insecto Shoes, também pensando nesse mundo mais sustentável, transforma roupas usadas e garrafas de plástico recicladas em sapatos veganos. Os mais diversos tecidos e estampas de roupas abandonadas são reaproveitados sem nenhum uso de matéria-prima de origem animal ou poluente. Hoje a gente tem uma aceitação muito grande, as pessoas têm procurado muito mais o que é sustentável, o que tem uma história por trás, né? Como é feito, da onde vem, por que é assim. Então a gente tem uma aceitação bem boa aqui. Ao longo da cadeia produtiva têxtil, os impactos ambientais são muitos, portanto, espera-se que as alternativas de moda sustentável sejam cada vez mais bem aceitas e aderidas pelos consumidores. A vestimenta é um fator importante na hora da entrevista de emprego. Saber se vestir adequadamente pode ser um diferencial ao candidato. O comentário é de Júlia Budi. Querendo ou não, todo mundo é regido pela moda, mesmo que sem perceber ou sem se interessar pelo assunto. Nossos gostos e costumes são moldados de acordo com o que é ditado pelos grandes nomes da área. E com os trajes de trabalho não é diferente. Em especial, na hora de escolher um look para entrevista de emprego. É necessário conhecer algumas normas de vestimenta para não correr o risco de passar uma primeira impressão negativa. A dica é apostar em camisas sóbrias ou blusas de tecido fino, calças de alfaiataria e sapatos sociais clássicos. Quem quiser se preparar um pouco mais, uma boa indicação é o livro Chique Profissional, da Glória Calil. O ideal é adaptar as regras ao seu estilo e não exagerar. Os clássicos e básicos são sempre uma boa pedida. E lembre-se, menos é mais. No próximo bloco, a tendência para colorir a cidade cinza, os museus da região da Luz e a Copa do Mundo da Rússia. O MAC Notícias volta já. Surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Você já se deparou com alguma intervenção têxtil nas ruas de São Paulo?
Cansados do cinza da cidade, jovens artistas vêm manifestando sua insatisfação por meio de obras autorais, com o crochê, o tricô, o bordado nos espaços urbanos. O repórter Eduardo Ramos foi conferir essa novidade. Em meio ao burburinho de São Paulo, o artesanato pode representar um respiro. Os trabalhos têxteis ganharam as ruas da cidade e coletivos urbanos se empenham em promover a cultura tradicional do crochê, do bordado e do tricô no corre-corre metropolitano. Com o intuito de colorir as ruas de São Paulo e estimular o feito à mão, o Clube do Bordado surgiu em 2013 a fim de promover encontros, oferecer cursos e realizar oficinas pelo Brasil e pela Europa. Renata Dânia, de 31 anos, é formada em design de moda. Atua como assessora e professora do Clube do Bordado, além de ser uma das sócias da empresa. O grupo investe em sua atuação online para ampliar o conhecimento e a troca de saberes sobre o assunto. O bordado ele é comprovadamente uma atividade terapêutica. Então o bordado tem um efeito como se fosse de uma meditação. Então, quando você borda, você entra num estado meditativo que te acalma, que você consegue ficar mais concentrado. Então, para pessoas ansiosas, para pessoas que não têm paciência, pessoas muito irritadas, o bordado ajuda muito nesse processo. Feminismo, política, acho que autocuidado e autoaceitação, amor próprio, que são temas que a gente fala bastante, que a gente trabalha muito nas nossas ilustrações, né? Para Renata, existem 4 nichos de pessoas que procuram um clube. Indivíduos que identificam o bordado como hobby, como praticante, como terapia e como uma memória afetiva. Carioca e formado em publicidade, Pedro Luiz veio a São Paulo para trabalhar com artes plásticas e principalmente com o bordado. A grande inspiração de Pedro são grandes artistas como Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol. Acho que quando você faz um trabalho manual, você coloca muito de você ali. Então, no começo, quando eu estava estudando, a parte mais teórica do bordado, tinha muito isso, do manual, do fazer, de você colocar um sentimento naquele trabalho, sabe? Até do movimento do bordado mesmo tem isso de você tirar de você para colocar no trabalho. Então, talvez, nesse momento conturbado que a gente está vivendo do mundo, as pessoas também estão em busca disso, né? E são artistas como Pedro Luiz e as sócias do Clube do Bordado que tentam estimular a arte e deixar a cidade de São Paulo mais harmoniosa e colorida. Este ano tem Copa do Mundo e os colecionadores de figurinhas estão colocando seus times em campo. O álbum do Mundial começou a ser vendido em março e desde então a febre dos fanáticos só aumenta. Para que o custo se mantenha na média de R$ 474, há uma interação entre os colecionadores. Quem mostra pra gente a febre das figurinhas é a repórter Juliana Tavares. Nos dias de hoje, vivemos tanto no meio de uma era de avanços tecnológicos, quanto em uma das maiores crises econômicas que o Brasil já atravessou. Um dos campos mais afetados por esses fatores é a mídia impressa, que cada vez mais perde espaço. Notícias antes divulgadas em periódicos chegam a milhares de pessoas com apenas um clique. Então, como é que as chamadas bancas de jornal estão aumentando seu faturamento nos dias atuais? A resposta é simples e aparece de 4 em 4 anos. O clima de Copa do Mundo é amistoso em todos os países e nada mais justo que o país do futebol se comover antes do campeonato com um álbum de figurinhas. A empresa Panini, detentora do álbum, lançou este ano uma seção com 682 figurinhas, custando R$ 7,90. Esta edição envolve ainda mais os colecionadores, já que além das 32 seleções, o álbum é composto por lendas do esporte em uma seção especial. Para os donos de banca, álbum de figurinhas significa sucesso para o seu estabelecimento, visto que as pessoas, além de comprarem, usam as bancas como postos de troca. Para José, dono de uma banca de jornal na zona norte da cidade de São Paulo, álbum da Copa é sinônimo de alegria e maior movimento em seu estabelecimento. O álbum da Copa vende bastante, esse ano vendeu mais do que o passado,
figurinha vendeu bastante, o faturamento melhorou. Nunca colecionava, na Copa passada eu acabei começando a colecionar por causa do meu filho, né? Então, assim, foi um incentivo para pegar e fazer. E esse ano agora, como ele tá maior, o primeiro álbum foi, né, da Copa passada aqui do Brasil, e agora ele tá praticamente completando sozinho o álbum, né? Tô só ajudando ele. Então é mais exatamente para fazer uma parceria pai e filho aí, para brincar juntos. Eu já colecionei outras vezes, mas perdi o interesse. É por causa do meu filho, que agora tem 5 anos, que eu estou colecionando com mais assiduidade. E agora, um pouco mais de Copa com o comentarista Eduardo Ramos. A Copa do Mundo de 2018 será disputada pela primeira vez na Rússia, que é conhecida por ter o maior território do mundo, pelo clima frio e pela sua bebida nacional, a vodka. A 21ª edição do Mundial contará com a participação de 2 seleções estreantes, o Panamá, que se classificou com gol aos 42 minutos do segundo tempo, e a Islândia, que ficou conhecida pela dança viking e pela campanha surpreendente na Eurocopa de 2016. Além disso, a edição de 2018 contará com grandes ausências, como a tetracampeã mundial Itália e seleções tradicionais, como o Chile, a Holanda e os Estados Unidos. A abertura da Copa ocorrerá no dia 14 de junho, no jogo entre Rússia e Arábia Saudita, ao meio-dia do horário de Brasília. Já a seleção brasileira disputará a primeira partida contra a Suíça no dia 17 de junho, às 15 horas. E aí, Gabriele, será que o Hexa vem dessa vez? Eu espero que sim, né? Eu e o povo brasileiro estamos aqui, esperando o Hexa chegar. Hoje em dia, mais conhecida pela violência e as polêmicas que envolvem a Cracolândia, a região da Luz é um importante ponto turístico da capital paulista e sua efervescência cultural tem sido primordial nos projetos de revitalização do centro. No local está localizada a conhecida Estação da Luz, famosa por ter sido construída nos moldes das ferrovias inglesas, a Sala São Paulo, que apresenta com frequência concertos da Orquestra Sinfônica do Estado, o Museu de Arte Sacra, o Museu da Língua Portuguesa e o museu mais antigo de São Paulo, a Pinacoteca. Descubra as belezas do centro de São Paulo na reportagem de Daisy Góes. A região da Luz já foi um dos bairros mais elegantes da cidade de São Paulo. Porém, hoje sofre com a violência e o grande consumo de drogas na região. Em meio ao caos, estão 3 importantes instituições museológicas: a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra, o Museu da Língua Portuguesa, além da belíssima Sala São Paulo e a Estação da Luz. Fundada em 1905, a Pinacoteca é o museu mais antigo da cidade e um dos pontos turísticos mais conhecidos. Seu acervo abrange obras brasileiras do século XIX até a contemporaneidade. Atualmente estão expostos aqui a vanguarda brasileira dos anos 60 e obras da artista sueca Ilma af Klint. Além disso, o local oferece cursos, palestras, workshops e eventos com atrações musicais. O professor Renato Fraguas enaltece a cena cultural da região e lamenta que poucos paulistanos a visitem. Então, a cena cultural de São Paulo, né, é uma das cenas culturais mais ricas do mundo. A gente tem museus aqui de todas as formas, né? A gente tem aqui mesmo pertinho o Museu da Resistência, que é um museu importantíssimo, né, que fala da resistência à ditadura. Nós temos o Museu de Arte Sacra também aqui no Bom Retiro, né, que é um museu também muito importante. Então nós temos uma cena cultural muito rica, né, e as pessoas deveriam aproveitar, porque a cidade oferece muita coisa. Para a arte educadora Ângela Aquino, o hábito deve vir desde criança, além do incentivo aos museus nacionais. Para eles é uma coisa, hoje mesmo no ônibus as crianças vinham, eu nunca fui, porque eles não sei se os pais não têm tempo, eu não sei, é o que
normalmente acontece. Você viaja, visita museus e aqui na sua própria cidade você acaba não visitando, né? Então eu acho isso muito triste, porque é muito, muito rico. Então a cultura na cidade de São Paulo é muito grande, então a gente tem muita coisa para ver. Fora de cena há 20 anos, Tim Maia mantém seu legado e sua voz na trajetória da MPB. Quem presta homenagem ao artista é a comentarista Luísa Lorenzetti. Gênio Tim Maia! Tim Maia! Vem cá! Em 1998, uma voz grave e polêmica se calou no Rio de Janeiro. Morria Tim Maia. Tijucano, o típico malandro carioca, foi buscar na terra do Tio Sam o ritmo que faltava na música popular brasileira. Foi o primeiro a introduzir a soul music no Brasil e conquistou o mundo inteiro com sucessos como Primavera, Azul da Cor do Mar e Não Quero Dinheiro. Duvido que você tenha vivido até agora sem uma música do Tião como trilha sonora. O corpo se vai e o legado fica. Influência inegável até hoje por sua contribuição à música brasileira e referência para novos artistas, 20 anos após a sua morte, Tim Maia continua mais vivo do que nunca. Vale tudo, segunda, canta comigo. E o MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia a todos e até amanhã!